Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula aqui no canal Biomed em Foco e no curso College Health. Dando sequência então no módulo de parasitologia clínica, novamente aqui com vocês, Patrick Alves dos Santos. Vamos lá, vamos falar hoje sobre leishmaniose para encerrar essa parte. Então, hoje vamos falar sobre leishmaniose visceral canina. Aqui a estrutura da nossa aula. Vamos começar então pela introdução. Então, a leishmaniose ela é uma doença que acomete o cão, o homem e diversas outras espécies animais, quando esses entram em contato com o ciclo de transmissão do parasita. Ela é uma zoonose que se encontra entre as 6 endemias consideradas prioritárias no mundo. E a leishmaniose visceral ela tem alta letalidade e incidência, principalmente em indivíduos não tratados e crianças desnutridas. A desnutrição, então, ela entra como um fator que torna mais suscetível essa criança a apresentar a leishmaniose visceral. É também considerada uma doença emergente em indivíduos portadores da infecção pelo vírus da imunodeficiência adquirida, o HIV, e ela é uma das doenças mais importantes da atualidade. Ela possui ampla distribuição, vai ocorrer em vários continentes, Europa, África, Ásia, Américas, e mais para frente a gente fala um pouco melhor sobre isso. Aqui no Brasil ela tem uma distribuição maior ocorrendo na região Nordeste, ocorre também na região Norte, e atualmente tem ocorrido um aumento nos casos na região Sudeste, e esse aumento ele tem ocorrido com a aproximação inclusive nas periferias de grandes centros urbanos e capitais estaduais. As leishmanioses elas constituem um grupo de doenças causadas pela infecção por protozoários do gênero Leishmania, que ocasionam quadros clinicamente heterogêneos. Então, existem aproximadamente 20 espécies desse parasita, que são patogênicas ao ser humano, sendo que a transmissão ela ocorre através da picada do inseto vetor, que são hematófagos, e esses vetores eles são flebotomíneos e pertencem a aproximadamente 30 espécies diferentes. No nosso caso aqui, é a Lutzomia longipalpis. Dependendo da espécie acometida, as patologias elas podem se apresentar de 3 formas clínicas principais, sendo a mucocutânea, a cutânea e a visceral. Essas 3 ocorrem no homem, e nos animais nós vamos ter a cutânea visceral ocorrendo nos canídeos. Então elas abrangem uma ampla variedade de sintomas, sinais e graus de severidade, e os principais reservatórios da doença em áreas urbanas são os cães, já na área silvestre as raposas e os marsupiais, que vão fazer então a manutenção dessa enfermidade. As manifestações clínicas da leishmaniose visceral em cães elas são extremamente variáveis e elas representam uma associação de doença visceral e cutânea, como eu já citei para vocês. A doença também ela pode ser observada em gatos, então aí nos felídeos ela vai ocorrer, mas é muito raro, então é muito incomum a gente encontrar isso nos felídeos, mas não é impossível, certo? Como agente etiológico nós temos aí a Leishmania chagas e Donovani, e a leishmaniose visceral canina ela também é conhecida como calazar. Propriamente a visceral também, que é outra forma que a gente encontra, também é conhecida como calazar, certo? Isso provém da Índia, onde ela ocorre bastante e o nome vem de lá. Falando sobre a morfologia, nós vamos ter 2 formas, assim como nas outras leishmanioses, e temos a mastigota à esquerda e a promastigota à direita. Relativo à mastigota, elas são formas aflageladas e arredondadas e imóveis, e elas se multiplicam obrigatoriamente dentro das células do sistema monocítico fagocitário, especialmente nos macrófagos. E à medida que essas formas elas vão se multiplicando, os macrófagos eles ficam densamente parasitados e vão se romper pelo excesso de parasita dentro deles. Ao saírem de dentro do macrófago, eles vão ser fagocitados por outros macrófagos, e isso vai se tornar uma sequência onde vão infectando várias células e chegando até o sistema
monocítico fagocitário dos hospedeiros, certo? Agora falando sobre a promastigota. Então ela se desenvolve aí dentro dos vetores invertebrados, que são os flebótomos e lutzomia, e eles são inoculados nos hospedeiros vertebrados no momento em que o inseto ele vai fazer um repasto sanguíneo, ou seja, sua alimentação. As formas promastigotas elas são fagocitadas então pelos macrófagos, e elas vão se transformar em amastigotas e vão se disseminar para o corpo todo. E após um período de incubação variável, que vai de 1 mês até 7 anos, eles podem se desenvolver em formas amastigotas, que são as formas não flageladas, e ocasionar lesões cutâneas. Beleza? Dentro da morfologia é isso. É uma revisão sobre o que a gente já comentou na aula passada sobre leishmanioses. Agora falando do ciclo, também é uma revisão. Não temos nada de novo que vocês não conheçam, imagino eu. Então vamos falar um pouquinho sobre ele. Beleza? Então vamos lá. O ciclo ele vai começar com um mosquito fazendo repasto sanguíneo e ingerindo formas amastigotas. Dentro desse mosquito, elas vão se transformar para formas promastigotas. E elas são então injetadas, inoculadas, quando o mosquito ele vai fazer um repasto sanguíneo no reservatório, que pode ser o homem ou os canídeos. E quando ocorre essa inoculação, em mamíferos, o cão, o humano, animais silvestres em geral, os macrófagos capturam essas promastigotas que são inoculadas. Dentro deles, elas vão sofrer uma transformação para forma amastigota, vão ali se multiplicar, e aí vão fazer a liberação dessas formas amastigotas dos macrófagos quando eles estiverem densamente parasitados. Quando estiverem muito cheios, o macrófago ele vai se romper e vai liberar essas formas. Isso vai fazer com que outros macrófagos venham e internalizem, fagocitem essas células. Fagocitem esse parasito, né, essas formas amastigotas. E aí, essas formas elas vão chegar até os órgãos internos, até as vísceras. E aí nós temos o início novamente do ciclo. Então, comecei a explicação por aqui, no repasto sanguíneo, no reservatório, e demos toda essa volta e chegamos novamente ao reservatório. Beleza? Agora vamos falar um pouquinho sobre a patogenia. Relativo à patogenia, as formas amastigotas elas se multiplicam rapidamente no local da picada do mosquito. Pode se desenvolver no local um nódulo, que é o leishmanioma, que não se ulcera como na leishmaniose tegumentária americana. E a partir daí ocorre a visceralização das amastigotas, ou seja, vai ocorrer a migração para as vísceras, principalmente para os órgãos linfóides. Os órgãos ricos em células do sistema monocítico fagocitário, eles são mais densamente parasitados, como a medula óssea, o baço, o fígado e os linfonodos. E a via de disseminação das leishmanias ela pode ser hematogênica ou linfática, ou ambas. A Leishmania chagas ela raramente tem sido encontrada no sangue periférico de humanos, mas nos canídeos ela é frequentemente encontrada, certo? Agora falando sobre os aspectos clínicos, ocorrem então alterações esplênicas, mais especificamente a esplenomegalia, que é o aumento do baço, que se torna na verdade o achado mais importante a ser destacado do calazar, né? Há também alterações hepáticas, que é outra característica bem marcante aí do calazar, ou da leishmaniose visceral canina. As alterações hepáticas elas vão causar disproteinemia, que leva ao edema generalizado e ascite, que são bem comuns aí na fase final da doença. Ocorre também alterações no tecido hemocitopoético, uma das mais importantes é a anemia. A medula óssea ela fica normalmente densamente parasitada. E dentro das alterações que nós vamos ter, o nosso foco é este que eu passei para vocês: alterações esplênicas, hepáticas e hemocitopoéticas.
Agora falando um pouco sobre a epidemia, como eu disse para vocês, a distribuição ela ocorre em vários locais, sendo na Europa, na África, no Oriente Médio, na Ásia e nas Américas, onde ela pode ser denominada leishmaniose visceral americana também, ou calazar neotropical, e na América Latina ela foi descrita em pelo menos 14 países, sendo que 90% dos casos eles ocorrem no Brasil, especialmente, como eu disse, na região Nordeste e na região Norte. E atualmente vem ocorrendo uma prevalência de casos na área da região Sudeste e, inclusive, tem ocorrido na periferia de grandes centros urbanos e também das capitais estaduais. Beleza? Isso ocorre muito pela questão dos cães serem um reservatório. Como os cães compreendem boa parte do nosso meio, se não todo, e é muito fácil da gente ter um cão próximo, sendo na rua onde nós moramos, em qualquer lugar da cidade, os vizinhos, é muito fácil de ocorrer essa transmissão caso um desses cães venha a estar contaminado, né, venha a estar infectado pela leishmaniose visceral canina. Então, os canídeos vão representar aí a nossa principal questão dentro da epidemiologia, e sendo os cães os reservatórios domésticos, e eles são considerados aí o principal elo da cadeia epidemiológica da leishmaniose visceral canina. A raposa, as raposas compreendem os reservatórios silvestres primitivos, né? Então, o início de tudo provavelmente começou com as raposas, os lobos, os marsupiais, que também compreendem aí o ciclo silvestre, certo? Então, ainda dentro da epidemia, tanto os cães domésticos quanto os canídeos silvestres, eles apresentam um parasitismo cutâneo intenso e eles vão originar infecções maciças em flebotomíneos. Tá? Então aqui nós temos algumas imagens, eu coloquei algumas mais leves aí para demonstrar algumas lesões provenientes da leishmania, para até não ter problema aí com o YouTube. Mas se vocês quiserem dar uma pesquisada melhor, vocês vão ver que tem alguns casos bem complicados aí, que há bastante lesão nos animaizinhos, né? E os coitados dos cãezinhos, eles acabam tendo severa perda de peso, eles ficam fracos, muito cansados, até pela questão da anemia, né, severa. Pode ser facilmente identificado ali o aumento do baço e do fígado. As lesões, elas ocorrem pelo corpo todo. É muito comum você ver com um cão com o focinho bastante destruído pelas lesões, né? Orelhas também, em volta dos olhos. As patas também ficam bastante machucadas, e principalmente a região do tórax, onde é mais fácil de identificar, né? Até por ser uma região maior. Então acaba deixando bem feio o coitado do cãozinho. Falando da profilaxia, então, de maneira geral, são alguns pontos bem diretos. Então, tratar todos os humanos que tenham sido infectados, né, para não somente evitar o óbito desse humano, porque se não tratado isso pode ocorrer, mas também evitar que haja mais propagação da doença em si. Os cães que estão infectados, eles normalmente têm que ser sacrificados, infelizmente, porque normalmente o tratamento não vai surtir efeito desejado, né, de cura completa desse animal, e infelizmente é isso que tem que ocorrer, certo? Tem que ser combatido o vetor, como em várias outras zoonoses e vários outros parasitas que a gente vai ver aí. Há necessidade de fazer esse controle do vetor. Controle rigoroso dos cães de rua, então tá sempre identificando esses animais, levando para abrigos e analisando quais estão infectados ou não, fazer esse controle de doenças, né? Também fazer a vacinação desses animais, que a gente vai chegar lá no ponto final, mas vamos falar diretamente. Hoje, em várias regiões do país, nós temos órgãos municipais cuidando dessa parte de ir até os locais fazer a vacinação, tanto dos cães domésticos, quanto dos cães que estão nos abrigos e que eles encontram na rua e já são de imediato vacinados.
para que não haja essa propagação maior da leishmaniose. É também bem importante o uso de repelentes e telas de mosquiteiros em regiões endêmicas, né, mais próximas aí da mata, até para evitar esse contato com o inseto vetor. E agora vamos falar um pouquinho sobre o diagnóstico. Então nós vamos ter dois pontos principais, que é o clínico e o laboratorial. O diagnóstico clínico ele vai se basear nos sinais e sintomas, a partir do exame físico, também do relato do paciente ou dono do cão. E nesses sinais e sintomas nós vamos ter febre baixa recorrente, envolvimento linfático, esplenomegalia e caquexia, que podem estar combinados com histórico de residência em área endêmica. Não necessariamente é uma obrigatoriedade. No diagnóstico laboratorial nós vamos ter a pesquisa do parasito. Então pode ser demonstrado com material obtido aí na medula óssea, fígado e baço, e através de esfregaços corados pelo método de Jensen. Referente aos métodos que nós temos aqui como RFC, RIF e ELISA, que são métodos imunológicos, nós vamos ter o RFC em questão, que é a reação de fixação do complemento, o RIF, que é a reação de imunofluorescência indireta, onde vai ser utilizado antígenos fluorescentes. Ele possui uma alta sensibilidade, porém apresenta reações cruzadas com outros tripanosomatídeos, e é o teste mais utilizado para o diagnóstico de cães e um dos mais usados para os humanos também. Por fim, temos o método de ELISA, que é um ensaio imunoenzimático, e ele é mais prático e mais rápido que os demais, e esses testes eles vêm sendo desenvolvidos para o uso em humanos e animais, e está sendo bastante utilizados para inquéritos epidemiológicos nos canídeos, em áreas endêmicas. Referente ao tratamento, ele vai ser feito através da quimioterapia, né? Quando eu falo quimioterapia, espero que vocês entendam o que eu quero dizer em relação a drogas químicas, obviamente. Então, vamos ter uma combinação de antimoniato pentavalente e anfotericina B, sendo então o antimoniato pentavalente de escolha o glucantine. Ele também é utilizado para outras formas de leishmania, então é o que nós temos disponível e mais efetivo dentro do mercado, mas as duas drogas têm que ser associadas, tá? Além de tudo, quando não há uma resposta satisfatória por parte do paciente no tratamento, pode ser feito também, conforme apresentado em alguns estudos, a utilização da leishvacin para que, em combinação com essas drogas, haja uma melhora no tratamento e cura do paciente. Bom, pessoal, de referência nós vamos ter aí a parasitologia clínica, uma abordagem clínico-laboratorial da Elizabeth Zeibig. Temos também o tratado de infecto do Veronese. E, por fim, parasitologia humana, David Pereira Neves, que eu considero aí o mais completo e mais importante nesse sentido do estudo da parasitologia humana. Beleza? Eu recomendo para vocês que leiam ele. Ele tem tudo que vocês vão precisar. Algumas zoonoses vão estar ali dentro, justamente por ter interesse clínico humano, né? Não que o interesse animal não seja importante, mas nós deixamos essa parte para veterinária. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula. Não esqueçam de curtir os vídeos, comentar e compartilhar para ajudar o canal a crescer e chegar essas aulas até mais pessoas. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Muito obrigado. Um abraço.